tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas dicas aí para vocês sobre como resolver esse mapa de química experimental, tá certo? Então eu vou gravar um vídeo fazendo um passo a passo aí sobre como que ficaria um bom relatório escrito, como que vocês podem fazer o experimento ali do comprimido efervescente, tá? Como que vocês colocam a seção de resultados, conclusões e todo o contexto aí do mapa, tá certo? Vamos assistindo ele aí. Se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema e precisarem de apoio na escrita do trabalho, é só vocês fazerem contato comigo. Meu contato, meu WhatsApp está nessa imagem que vocês estão vendo aí. E eu deixei um link ali também para uma conversa direta comigo no WhatsApp no descritivo do vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, o trabalho ele começa com uma capa, né, onde vocês vão colocar ali o nome do experimento, no caso foi fornecido aí esse nome pra gente no próprio enunciado ali do mapa, né? Então façam uma capa bem bonita com o nome, RA de vocês, a cidade de polo de onde vocês são aí e tudo mais, e coloquem principalmente os dados ali que foram pedidos no enunciado do mapa, né, que são a velocidade das reações químicas ali e dissolução do bicarbonato de sódio, tá? E aí, pessoal, logo na sequência, o trabalho ele entra aqui com uma introdução, né? Essa daqui seria a estrutura geral que a gente coloca aqui para um relatório a partir de um experimento, né? E aí, gente, funciona assim. Normalmente em relatórios de experimentos a gente não tem um capítulo destinado à fundamentação teórica, tá? Como acontece, por exemplo, em trabalhos maiores, que são TCCs, esse tipo de coisa, tá? Então, normalmente aqui na introdução, pessoal, é onde nós vamos colocar a fundamentação teórica necessária para que a gente possa realizar o nosso relatório, tá? Então, assim, a ideia central é estudar a velocidade aí das reações químicas, né? E aí, pessoal, o ramo da química que estuda essas velocidades, ele é conhecido como cinética química, tá? Então, vocês vão fazer uma boa pesquisa sobre cinética química em livros aí de química, né? Até mesmo livros de química experimental, vocês vão encontrar bastante coisa, tá? Mas a ideia central é essa que eu falei para vocês. A cinética química ela é uma parte da química que estuda a rapidez das reações químicas e principalmente, né, os fatores que influenciam a velocidade dessas relações, ó, dessas reações, aliás, tá? E aí, vocês vão, durante essa pesquisa, vocês vão acabar percebendo que existem vários fatores aí, tá certo? Que influenciam nessa velocidade, né? Mas, pessoal, para o objetivo de estudo desse trabalho aqui, 3 fatores eles são extremamente importantes e eles não podem faltar de forma nenhuma, tá? Esses fatores, pessoal, são a temperatura, primeiramente aqui, tá? E aí, gente, a gente sabe que a temperatura ela influencia diretamente aqui na velocidade das reações químicas, tá? Quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês aí, vocês vão perceber que o que explica de fato a velocidade das reações químicas é uma teoria chamada de teoria das colisões, tá certo? E o que nós sabemos aí, pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente coloca a nossa reação numa temperatura maior, o que acontece aqui é que o grau de agitação das moléculas dos reagentes ele aumenta. E se ele aumenta, pessoal, esse grau aí de agitação, em teoria a gente consegue aumentar também o número de choques no qual as moléculas aí desses reagentes, elas se chocam, né, vamos assim dizer, tá? E se a gente aumenta essa quantidade de choques aí por um intervalo de tempo, a gente de fato consegue acelerar aí a velocidade da relação, tá? Da reação. Eu tô com essa palavra relação aqui na cabeça, mas vamos lá. Então, pessoal, em geral, tá? Uma elevação de temperatura, ela provoca um aumento na velocidade da nossa reação. Então, elas são diretamente proporcionais aí, tá certo? Então, outra situação também que a gente precisa, né, investigar, tá? E que vai fazer parte aí, é essa situação aqui da concentração dos nossos reagentes, tá? E aí eu vou explicando para vocês durante os próximos itens. Pessoal, o negócio ele funciona assim. Sabemos que quanto mais rapidamente as moléculas colidem, mais rápido então elas reagem, tá certo? A velocidade ela é aumentada se por acaso nós tivermos um maior número de moléculas reagentes confinadas em um determinado volume, ou seja, quanto mais reagente nós tivermos, tá? Por unidade de volume, isso faz com que a nossa reação química ela aconteça de forma mais rápida, tá certo? E aí vocês vão verificar isso também durante a resolução desse experimento e tudo mais, tá? E aí, por fim, pessoal, outra situação aqui que influencia diretamente, tá? Seria a nossa superfície de contato.
No caso desse relatório, nós vamos ter que fazer um teste ali, onde a gente vai colocar um comprimido efervescente intacto, inteiro, dentro de um copo de água, e um outro comprimido que ele vai estar completamente triturado, ele vai estar em pó, tá? E aí vai se perceber, tá certo, que no caso do comprimido em pó, ele se dissolve de forma praticamente instantânea. Isso acontece justamente porque a superfície de contato aqui, ela aumenta, tá certo? Em relação à superfície de contato que eu tenho no nosso comprimido intacto. Então, de fato, vocês conseguem colocar aí essas pesquisas, escrever isso aí bem bonitinho, e tudo isso precisa fazer parte da introdução do relatório aí de vocês, tá? Vocês vão observar durante as pesquisas que tem mais, tá certo? A pressão também, ela influencia aqui e tudo mais. Se quiserem colocar, fiquem à vontade, tá? Mas esses três aqui, que são o objeto de estudo desse trabalho, eles com certeza precisam estar presentes aí nessa nossa introdução, tá? E aí, por fim, pessoal, depois que vocês concluírem aí essa pesquisa, não esqueçam de referenciar, tá sendo pedido que as referências estejam na norma da ABNT e tudo mais, tá? Vocês vão finalizar a introdução no último parágrafo dela, dizendo o que esse experimento que você, aliás, dizendo o que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele propõe, o que foi feito nesse trabalho, né? Para que as pessoas elas possam fazer uma leitura, pelo menos da parte introdutória, e entender do que ele se trata, tá certo? Então vocês poderiam começar esse último capítulo com palavras ou frases mais ou menos assim, ó. Nessa atividade investigou-se experimentalmente, e tentem sempre, pessoal, utilizar aqui palavras no passado, tá certo? Porque o nosso experimento ele já aconteceu, e o que está acontecendo aqui é que nós vamos fazer um relatório de um experimento que já passou, tá? Então, podemos colocar alguma coisa do tipo, nessa atividade investigou-se experimentalmente a reação que ocorre com um comprimido efervescente, tá? De modo a analisar, por exemplo, como a temperatura, a superfície de contato e também a concentração aqui dos reagentes afetam a velocidade da reação. Isso já fica muito bom. A pessoa que vai ler, ela vai entender de fato mais ou menos do que se trata, tá? E aí desperta até o interesse nela pela leitura do trabalho de vocês, ok? Então, introdução, basicamente isso. Nossa fundamentação teórica necessária dentro dela, tá? Uma pesquisa bem feitinha, não precisa ser grande, não precisa ter 10 páginas, tá? Uma página e meia é bem suficiente, tá? E aí não se esqueçam de finalizar aqui essa nossa introdução, tá? Contando aí um pouquinho sobre o que vocês vão fazer durante esse relatório, ok? Bom, aí continuando, pessoal, o próximo capítulo aí do relatório de vocês, ele vai descrever pra gente os procedimentos experimentais aí que foram adotados, tá? Eu chamei ele aqui de procedimento experimental ou procedimentos experimentais, aí fica como vocês acharem mais bonito, tá? Pessoal, essa seção aqui de procedimentos experimentais, ela inclui esse capítulo, né, de procedimentos experimentais, ele inclui basicamente duas seções, tá? O primeiro vão ser os materiais que vocês utilizaram para fazer o experimento, e o segundo vai ser a metodologia, né, ou os métodos, tá? Então, para não ficar jogado assim diretamente materiais, vocês podem colocar um pequeno texto aí com as palavras de vocês, bem bonitinho aí, alguma coisa do tipo, nesta seção são descritos os materiais e métodos experimentais que foram utilizados em 3 diferentes testes aí para a realização dessa atividade, tá? E aí começamos aqui com materiais, vocês vão colocar isso aqui em tópicos, tá? E não é obrigatório que vocês coloquem a foto, eu coloquei aqui só para facilitar um pouco e tentar otimizar um pouco aí do vídeo, tá? Mas se vocês quiserem colocar aí a foto também, nada impede, não há problema, tá? Mas é importante que vocês coloquem em tópicos, tá? Pessoal, ó, o enunciado mapa pediu para que a gente utilizasse 6 copos ali, ele na verdade deu uma sugestão ali de itens, né? Mas eu acabei utilizando só 2, tá? Então eu fui colocando em 2 copos, depois eu fui descartando aí a solução e fui fazendo novas, tá certo? Bom, eu utilizei aqui uma faca para cortar o comprimido ao meio, tá? Em algum momento nós vamos ter que fazer isso. Uma colher aí para poder fazer a trituração de um desses comprimidos. Aí eu utilizei 6 comprimidos efervescentes. Pessoal, no meu caso aqui eu peguei esse de vitamina C mesmo que tinha aqui em casa, tá? Mas aí qualquer comprimido pode ser utilizado aqui desde que ele seja efervescente, tá? O objetivo aqui é que a gente faça uma análise aí da efervescência dele, né? Então, no caso, a nossa reação química aqui, a gente vai considerá-la completa quando o comprimido ele estiver completamente dissolvido, né? E conforme vocês viram lá no enunciado, ele pede para que a gente, no nome, né, do próprio relatório, a dissolução do bicarbonato de sódio, né? Que na verdade, esses comprimidos, todos eles têm bicarbonato de sódio e ácido acetil salicílico, né? E um e o outro aí,
em solução aquosa, eles emitem aquelas bolhas lá e também liberam remédio e dissolvem tudo, né? Então, qualquer comprimido pode ser usado, tá, pessoal? Desde que ele seja efervescente, tá? Então, basicamente foram esses os itens que eu utilizei. Ah, claro, não podemos esquecer aqui da nossa câmera, né, que eu coloquei aqui, tá? Que ficou faltando, beleza? E também aí, se vocês quiserem colocar água nesses itens, tá? Que eu acabei me esquecendo de colocar aqui, é bastante importante, ok? Então essa seção aqui, ela tem que estar presente, tá? Na sequência, pessoal, nós vamos então falar dos métodos, né? Então aqui nos métodos vocês vão contar aí basicamente como é que o nosso experimento ele foi realizado, tá? Então vocês vão escrever isso e nessa etapa seria bastante interessante que vocês tirassem aí algumas fotos, né? Então nessa seção de métodos vocês podem começar explicando um pouquinho, né? No primeiro parágrafo aí como é que o experimento foi feito, né? Então uma sugestão aí seria começar com ele alguma coisa do tipo assim, esse experimento ele foi realizado, percebam, ó, sempre palavras aqui no passado, né? Ele foi realizado aí com 3 testes de modo a verificar a variação da velocidade das reações devido, por exemplo, à temperatura, à concentração e à superfície de contato dos reagentes, né? E escrever mais algumas coisas que vocês acham interessantes aí, tá? E aí, pessoal, ó, eu fui, né, fazendo os experimentos, eu fui tirando fotos, ó. Então, próximo parágrafo, né? Então aí a gente coloca coisas do tipo assim, ó, no teste 1, tá? Adicionou-se aí, eu coloquei aproximadamente 150 ml de água aqui em cada copo, tá? Eu medi com uma xícara aqui, né? Adicionou 150 ml de água, então, em cada copo, sendo que em um dos copos aí a água estava quente e no outro ela estava em temperatura ambiente, ó, tá? Então, vocês podem contar aí certinho. Então, logo na sequência, adicionou-se 2 comprimidos inteiros simultaneamente dentro dos copos e observou-se a reação, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí vocês podem colocar coisas do tipo assim também, que na seção de resultados, né, será discutido aí as observações acerca do experimento, tá? Isso é uma coisa bastante importante. E não esquecer também, pessoal, que nessa etapa aqui seria uma boa etapa para vocês colocarem, ó, o objetivo desse teste, tá? Isso no mesmo capítulo. O objetivo desse teste foi avaliar, por exemplo, como a temperatura, né, interfere aqui na velocidade da reação, tá? Então vocês vão ver aí depois de realizar o experimento que uma coisa bastante interessante acontece aí com a água que está quente, tá? Em relação aqui à nossa temperatura ambiente. Eu não vou falar nesse momento porque isso vai ter que ser discutido na sessão de resultados, né? Então, avançando aí, ó, vocês vão fazer 3 testes, né? Então no teste 2, a mesma coisa, adicionou-se, tá? 150 ml de água em cada copo, só que dessa vez a água aqui ela está em temperatura ambiente, né? Então, e aí, pessoal, dessa vez, tá certo? O que foi feito aqui, ó? Foi utilizado, né? Utilizou-se aqui, tá? Um comprimido inteiro e metade aqui do outro comprimido, tudo bem? Então, o objetivo desse teste aqui, de fato, é avaliar como que a concentração aqui dos nossos reagentes, elas interferem na velocidade aqui da nossa reação, tá? E do mesmo modo, vocês podem dizer que as observações elas foram descritas ali na seção de resultados, né? Então, foi basicamente essa situação, tá? E aí no nosso teste número 3, agora a gente vai fazer uma outra situação, tá? Aqui nós tínhamos que triturar um dos comprimidos e colocar um comprimido inteiro aqui, ó, conforme vocês estão vendo. Então, do mesmo modo, ó, adicionou-se 150 ml, tá? Vamos meio que copiando e colando, não tem problema se ficar bem igual os 3 capítulos, porque são 3 testes bem semelhantes, né? Então, adicionou-se água em temperatura ambiente em ambos os copos, tá? E aí o experimento aqui foi feito adicionando-se um comprimido triturado e um comprimido inteiro simultaneamente aqui nos copos, né? E não se esquecendo aí do objetivo. O objetivo desse teste aqui é avaliar como que a superfície de contato influencia na velocidade da nossa reação, tá? E aí, do mesmo modo, né, sempre escrevendo que as observações foram descritas na seção de resultados, tá? Fica bastante interessante aí, tudo bem? Então, e por falar em resultados, a nossa próxima sessão ela tem que ser a sessão de resultados, né? Então, vamos ver como é que a gente vai, por exemplo, colocar esses resultados aí dentro do nosso mapa, tá?
Bom, e aí, pessoal, nessa sessão aqui nós temos que falar sobre resultados e discussões, né? Então aqui é que vocês vão efetivamente contar aí o que foi que aconteceu, né? O que foi que vocês observaram e tudo mais, tá? Então, pessoal, são 3 testes, né? Seria interessante que vocês colocassem alguma coisa, um parágrafo, por exemplo, para cada um dos testes, tá? Se quiser um parágrafo anterior aí, só para fazer uma introdução a esses resultados, dizendo alguma coisa do tipo assim, com a realização desses testes, verificou-se alguma coisa do tipo assim, 3 fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. A temperatura, a concentração dos reagentes e a superfície de contato, tá? Então, é possível identificar como esses fatores influenciam a velocidade de uma reação química, levando-se em consideração, sei lá, por exemplo, a teoria das colisões. Aí vocês podem fazer uma introdução aí, tá? E afins. Aí, ó, um parágrafo, né, no teste 1, observou-se que... E o que foi observado aqui, tá, pessoal? Observou-se de fato que a água em temperatura maior, tá certo? Ela dissolveu aqui o nosso comprimido muito mais rápido, tá certo? Do que a água em temperatura ambiente, que seria o meu copo da esquerda, tá? Eu até circulei aqui o comprimido para que vocês possam observar. Essa é uma forma legal aí de vocês, por exemplo, demonstrarem os resultados, né? Então eu tirei uma foto nesse momento aqui, tem que ficar esperto com isso, tá? E aí, como se tratam de discussões, né? Então vocês vão colocar, então, nesse teste observou-se que o comprimido que estava na água em temperatura ambiente demorou mais tempo para dissolver do que o comprimido que estava na água quente, né? Então, isso justifica-se, tá? Prestem atenção nas palavras que vocês usam, tá? Nunca, sempre no impessoal, nunca se refiram a vocês, tá certo? Então, isso se justifica, pois, de fato, a temperatura influencia na velocidade na velocidade da nossa reação, né? E aí, vocês podem complementar com mais situações, reafirmar novamente aquela situação do grau de agitação das moléculas, enfim, tá? Dá para escrever bastante coisa aí, ok? Então vamos lá, ó. Aí no nosso teste número 2, eu tirei as fotos dele aqui, mesma situação, ó. No teste número 2 observou-se que... E o que foi observado aqui, pessoal? Olha, nesse copo aqui da direita eu coloquei o comprimido inteiro, né? E aqui no meu copo da esquerda eu coloquei meio comprimido. Pessoal, aqui foi bem sutil a diferença de tempo, tá? Mas deu para perceber. Ó, o meu meio comprimido ele chegou quase no finalzinho aqui, ó. Tinha praticamente uma espuminha dele e o comprimido inteiro ele se dissolveu primeiro, tá? Então foi basicamente o que eu pude verificar aqui. Isso realmente era o esperado, tá? Porque a concentração que nós temos aqui, ela é maior, ou seja, eu tenho mais reagentes aqui, tá certo? Ou seja, mais soluto, vamos dizer assim, por unidade de volume do que nesse copo, tá? Então era de se esperar que essa reação aqui acontecesse de forma mais rápida. Eu só imaginei, antes de fazer isso, que talvez essa daqui se dissolveria bem mais rápido do que essa, tá? Mas foi bem sutil a diferença mesmo. Pessoal, eu acho que eu tirei a foto no momento exato e ele já acabou aqui, ó, tá? Então, de fato, tem que tomar esse cuidado, né? Então, isso se justifica porque realmente a situação da concentração, ela altera a velocidade, tá? Quanto maior a concentração dos reagentes aí, maior é a velocidade da nossa reação, tá? E aí, no teste número 3 aqui, ó, mesma situação, observou-se que... O que foi observado aqui? Pessoal, tá bem nítido, né? O que foi feito aqui no teste 3? Gente, eu coloquei aqui o nosso comprimido pulverizado, né? Triturado. E aí aqui eu coloquei o comprimido inteiro. Pessoal, então esse aqui ele foi praticamente instantâneo. A hora que eu joguei o comprimido triturado aqui dentro do copo, ele se dissolveu quase que imediatamente, sabe? E esse daqui, ó, dá pra ver nitidamente que ele demorou um bom tempo depois aí para poder dissolver. Lembrando que ambos aqui estavam em temperatura ambiente, né? Então, do mesmo modo, isso justifica-se, pois, né, quando a gente dissolve o nosso comprimido, nós aumentamos a superfície de contato, tá? Em relação ao nosso comprimido aqui, ó. Então, a superfície de contato, ela altera também diretamente a velocidade das nossas reações. Ou seja, quanto maior for a superfície de contato, que é o caso aqui do comprimido triturado, maior aqui, mais rápido, na verdade, vai ser a velocidade que a nossa reação ela acontece, tá? Então, pessoal, são situações que vocês podem colocar nessa parte de resultados e discussões, né? Então, usem a criatividade e a imaginação de vocês aí que vai dar tudo certo, tá? Então, avançando por fim aí a nossa última sessão, né, que seria a nossa sessão número 4, aliás, última não, a penúltima, né, que seria a sessão de
conclusões, né? E, pessoal, essa daqui costuma ser a parte mais complicada para todo mundo, em qualquer relatório, né? Você concluir um experimento realmente costuma ser muito chato, tá? Então, gente, vocês podem, né? Como sugestão aqui, eu não vou nem escrever o texto, tá? Vocês podem reafirmar de forma muito rápida o que vocês fizeram durante o experimento. Alguma coisa do tipo assim, esse experimento ele foi realizado com o objetivo de fazer um estudo sobre cinética química e qual é a influência, né, da temperatura, aliás, e avaliar qual foi a influência da temperatura, superfície de contato e concentração dos reagentes na velocidade de uma reação, tá? Vocês podem colocar coisas do tipo assim, ó, por meio dos resultados obtidos com base nos experimentos executados, foi possível concluir que, conforme, né, era esperado ali na teoria, tá, a temperatura realmente mudou, né, a velocidade ali da nossa reação, tá? Aí, do mesmo modo como a superfície de contato maior também fez com que a reação ficasse mais rápida, tá? E, por fim, aí, a temperatura eu falei, a superfície de contato eu falei, e faltou falar da concentração dos reagentes, né? De fato, por fim, a concentração dos reagentes também se mostrou ali eficaz, né? Para acelerar ali o processo da nossa reação. Então são coisas mais ou menos assim, né? Que vocês vão colocar. Vocês podem colocar um capítulo, um parágrafo aí para cada um dos testes, tá? E reafirmar basicamente o que vocês tinham lá e dizer, claro, que foi observado experimentalmente, né? Então, foi possível concluir com bases em observações experimentais, tá? Então isso é uma coisa bem importante para vocês colocarem, né? E claro, pessoal, vocês não podem esquecer que tem uma pergunta ali para vocês responderem também, né? Então, lá no texto do mapa está falando uma situação de uma empresa que ela está com um problema que a síntese da amônia está muito lenta, né? E aí é para vocês aproveitarem nessa sessão das conclusões e discutir aí, na opinião de vocês, o porquê que a síntese da amônia está muito lenta. Gente, nós temos 3 fatores que vocês podem colocar como motivo, tá? Que é exatamente os mesmos fatores que a gente viu ali ao dissolver os nossos comprimidos efervescentes, né? Então, a temperatura pode não estar adequada, tá? A concentração dos reagentes pode não estar adequada e também, bom, superfície de contato ele não falou nada lá, mas ele fala uma situação de pressão, né, lá. Então, a pressão pode não estar adequada. São boas justificativas aí, tá? E aí vocês vão pular uma página aí, tudo bem? Iniciar uma página nova e, por fim, o último item, que seria o item de referências, tá certo? Pessoal, referências nas normas da ABNT, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, professor Vitor Fernandes, Manual de Química, editora Ática 2018, tá? Então, vocês vão colocar o sobrenome em letras maiúsculas, então, Fernandes, tá certo? Beleza? Vírgula. Aí vocês vão colocar V ponto, né? Que seria o meu primeiro nome aqui, tá? E quantas siglas elas estiverem. Se for 2 autores, vocês separam por ponto e vírgula, tá? E se for um autor só, esse V ponto aqui. Aí daqui para frente vocês vão colocar em negrito o nome do livro. Então, Manual de Química, por exemplo, tá? É um nome que eu estou inventando agora. Tudo bem? Então, o nome aí da obra que vocês consultaram, pelas normas da ABNT, tem que estar em negrito, tá certo? Aí depois, o que geralmente vem aqui? O nome da cidade, onde foi escrito. Por exemplo, o meu manual foi escrito em São Paulo, tá? E aí, uma vírgula aqui, o ano. Aliás, se tiver, por exemplo, editora, ó, 2 pontos, tá? Isso é bem importante. 2 pontos aqui e editora, sei lá, editora Érica aqui, tá? Um livro com uma parte bem famosa. E uma vírgula aqui, o ano que foi escrita a obra. Então, 2019, beleza? Então, seria basicamente isso, pessoal. Coloquem todas as referências aí de vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem. Eu tentei ajudar vocês aí com esse resumo, tá? Em forma de vídeo, beleza? Mas se tiverem um problema para escrever esse relatório, é só me consultar e vai ser um prazer enorme poder ajudá-los, tá certo? Um grande abraço aí para vocês, bons estudos e até a próxima. Valeu!